paz, amados. Estarei deixando para vocês essa reflexão para você estar meditando essa passagem e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 26. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentasse com as migalhas que caía na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amados, em Lucas 16, 23, diz que o rico foi para o Hades, para o seio de Abraão. A pergunta é, onde se situava um e outro lugar? Em primeira instância, podemos declarar que é impossível situar a localização geográfica desses dois lugares, por se tratar de habitação dos espíritos. Todavia, apresentaremos a posição bíblica analisando ambos, dentro do parâmetro contextual divino, além túmulo. Na escritura hebraica, a palavra usada para descrever o reino dos mortos é Seon. Ela significa simplesmente lugar dos mortos, ou lugar das almas espírito, que partiram. A palavra grega do Novo Testamento usada para inferno é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. A palavra grega Gehenna também é usada no Novo Testamento para o inferno e é derivada da palavra hebraica Hinnom. Outras escrituras do Novo Testamento indicam que Seon, Hades, é um lugar temporário onde as almas dos infiéis são mantidas enquanto aguarda a ressurreição e julgamento final, no julgamento do grande trono branco. Amados, ao morrermos fisicamente, as almas do justo vão diretamente para a presença de Deus, céu, paraíso, seio de Abraão. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o inferno. Eles permaneceram no estado consciente. Um está no lugar de punição e o outro no lugar de recompensa, e não há possibilidade de sair de onde estão. Essa parábola ensina que depois da morte as almas dos salvos vão para o paraíso, enquanto as almas dos perdidos vão para o inferno. Amados, só existem esses dois lugares, e quem foi para um deles não pode mais sair. Por 3 vezes em Marcos 9, Jesus adverte aos discípulos: melhor é para ti entrares na vida, reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. A cada advertência, Jesus também acrescenta algo sobre o inferno, para o fogo que nunca se apaga, seguida de outro qualificativo, onde o seu bicho não morre, e sobre essa descrição terrível vinda da doce voz do Senhor que vamos refletir. O estado intermediário. O que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que a todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte segue-se o juízo divino. Os justos são recebidos pelo Senhor, e o próprio Senhor Jesus que o recebe.
o espírito do justo após a morte. Tomemos como por exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos capítulo 7, versículo 59. Para espanto dos ímpios, eles verão a Jesus recepcionar gloriosamente os que aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência depois da morte. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Glória a Deus. Nota-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo o que foi dito, devemos lembrar que, para o salvo, a morte é um ganho, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Glória a Deus. O reverendo Leandro afirma: as almas dos que já morreram estão no céu ou no inferno, estão lá conscientes. Um dado interessante quanto a isso é que elas estão nesses dois lugares temporariamente. O estado em que estão as almas depois da morte, seja o céu ou o inferno, é chamado de intermediário, porque não corresponde ao local definitivo onde tanto os salvos quanto os condenados habitarão eternamente. As almas dos salvos nos céus e as almas dos condenados no inferno, aguardando pelo último dia, o dia da ressurreição. Naquele dia, de acordo com a Bíblia, todos ressuscitarão. Glória a Deus. O estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Seol ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, aguarda o seu julgamento final. O Hades é um lugar abaixo, ou seja, oposto ao céu, seja de Abraão. O rico ergue os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbio capítulo 15, versículo 24. Glória a Deus. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormento e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão, e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que este não pode ser consolado por ninguém. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco o de lá passar para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. Amado, o estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bordas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Seu destino final é o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta. Atualmente muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno estes receberão o castigo eterno por tudo o que fizeram de mal. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. O estado final do justo. A nossa salvação traz-nos a um novo relacionamento que é muito melhor do que aquele que Adão e Eva desfrutavam antes da queda. A descrição da Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o jardim do Éden, com todas as bênçãos do Éden intensificada. Deus é tão bom
Ele sempre nos restaura a algo melhor do que aquilo que perdemos. Desfrutamos da comunhão com Ele agora, mas o futuro reserva-nos a comunhão intensificada com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e com todos os santos. A vida na Nova Jerusalém será emocionante. Nosso Deus infinito nunca ficará sem novas alegrias e bênçãos para oferecer aos remidos. É posto que as portas da cidade sempre estarão abertas. Quem sabe os que o novo céu e terra terão para explorarmos. Glória a Deus. E para finalizar, amados irmãos, a parábola do rico e mendigo não tem a intenção de mostrar que riqueza leva ao inferno e pobreza leva ao céu. Podemos observar que o próprio Abraão estava no céu e foi rico. Gênesis capítulo 13, versículo 2. A palavra-chave sobre a salvação é arrependimento. Lucas capítulo 16, versículo 30. Somente quando alguém recebe a graça de Deus e vive um arrependimento verdadeiro é que pode se salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Amados, a morte será o nosso destino final. A parábola tem a intenção de trazer lições, sempre traz em si elementos da realidade que ajudam os ouvintes a refletir. Aqui fica claro que o rico entendeu que seus parentes precisavam ser alertados de que a decisão de arrependimento deveria ser tomada em vida. Não existe segunda chance após a morte. Glória a Deus. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.